A sexta-feira, o segundo dia do julgamento da presidente Dilma Rousseff, foi reservada para ouvir as testemunhas de defesa. Em quase 14 horas de sessão, 3 dos 6 indicados foram ouvidos. O dia começou com um pedido de desqualificação de Antônio Carlos Dávila, testemunha de acusação que falou na quinta-feira. Em depoimento, o auditor do TCU assumiu que ajudou a redigir trechos da representação do Ministério Público. O documento recomendou a rejeição das contas da presidente Dilma Rousseff. O auditor auxiliou a parte para elaborar a representação que foi dirigida a ele fora das competências normais do Tribunal de Contas da União. É gravíssimo. Mas o ministro Ricardo Lewandowski não acolheu o pedido. Amanhã foi marcada por embates acalorados que envolveram até mesmo o presidente do Senado, Renan Calheiros. Ontem a senadora Gleice chegou ao cúmulo de dizer aqui para todo o país que o Senado Federal não tinha moral para julgar a presidente da República. Exatamente, senhor presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento e do seu esposo. Que baixaria. Que havia sido feito pela Polícia Federal. Isso não pode acontecer, isso é um espetáculo triste que vocês estão dando para o país. A sessão foi interrompida por Ricardo Lewandowski, que antecipou o almoço para acalmar os ânimos. Aos jornalistas, Renan disse que se referiu à ação da Advocacia do Senado em favor de Gleisi. Eu agi neste caso como agi em todos os casos. E agi no cumprimento do meu dever funcional como presidente do Senado Federal. O Senado interpôs, através da advocacia e do seu presidente, 2 ações no Supremo Tribunal Federal contra a busca e apreensão. Publicamente com uma petição e depois contra o indiciamento da Polícia Federal. Mas eu fiz isso à luz do dia. A senadora Gleice, ela me agradeceu em plenário. O Lindbergh me agradeceu em plenário. É meu dever funcional. Eu achei aquilo desproporcional, uma provocação e reagi daquela forma. Mas, sinceramente, eu me arrependo muito. Porque como eu exercito diariamente a temperança, toda vez que isso acontece comigo, eu tenho ressaca. Eu fico muito chateado. Acho que as coisas estão esclarecidas. Nós estamos num momento de muita tensão e muita dificuldade. O processo que nós estamos vivenciando aqui não é um processo comum, não é pequeno, é algo que realmente nos deixa tensos, tristes e indignados. No retorno do almoço, a acusação questionou se uma das testemunhas de defesa, Esther Dweck, seria assessora da senadora Gleisi Hoffmann. José Eduardo Cardoso, então, preferiu pedir a dispensa de Esther e que Luiz Gonzaga Beluso fosse ouvido como informante, não como testemunha. A diferença é que o informante não faz o juramento de dizer a verdade. Neste caso, os senadores podem ou não considerar o depoimento. Está deferido esse pleito da defesa. O professor Luiz Gonzaga Beluso será ouvido como informante. Todos que foram ouvidos nesta sexta-feira insistiram na tese de que Dilma não cometeu crime de responsabilidade. A lei de responsabilidade fiscal é importante, ela funciona bem em situações normais. Acontece que ela tem um componente procíclico, desculpe a expressão. Ou seja, ela tem um gatilho que aprofunda a recessão quando a economia está desacelerando. Então é preciso um pouco mais de flexibilidade e de mais liberdade para se tratar da lei. Vários professores de direito de vários lugares do mundo me perguntam exatamente isso. Essa infração é crime de responsabilidade no Brasil, porque se for aqui na Europa, nenhum governante termina, nem inicia o seu mandato. Não é razoável que a legitimidade de um voto popular para a escolha de um presidente da República tenha
tenha um peso menor que uma pena de multa. Esses decretos de 1.600.000, eles não implicaram em aumento de gastos para o Ministério da Educação. Sequer foram empenhados e muito menos pagos. É isso que eu posso dizer, e é uma coisa corriqueira feita tecnicamente desde 2008. Senadores pró-impeachment abriram mão das perguntas. Retiramos as inscrições dos parlamentares da base de sustentação para contribuir com a celeridade dos trabalhos. E nós estamos ouvindo as testemunhas sem as presenças dos jurados. Tem uma ausência enorme aqui de senadores. Isso no Tribunal do Júri não pode acontecer. No Tribunal do Júri, todos os jurados têm que escutar as testemunhas. Esse não é um processo meramente formal. Sumiram, como se tudo tivesse decidido, senhor presidente. Essa questão aqui é uma questão gravíssima. Os senadores acompanham as sessões de seus gabinetes. Portanto, nem sempre a presença física significa a ausência do plenário. O único senador a favor do impeachment que fez questão de inquirir a testemunha foi Regufe, do Distrito Federal. Quem ganha as eleições deve assumir o governo. Mas isso não dá a esse governante o direito de ele fazer o que ele quiser. Ele tem que respeitar a legislação vigente do país. Tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal, tem que respeitar a lei orçamentária anual. Na saída, às 11h20 da noite, a senadora Ana Amélia fez uma análise dos trabalhos da sexta-feira. As testemunhas que ouvimos ao longo do dia de hoje e ontem foram praticamente as mesmas testemunhas que nós, ao longo de mais de 200 horas, na Comissão Especial do Impeachment, da qual eu fiz parte, ouvimos. É evidente que agora, como está se aproximando, digamos, o desfecho do processo e do julgamento, a tendência, como foi visto aqui, é, primeiro, de um tensionamento das relações entre os grupos pró e contra o afastamento da presidente Dilma Rousseff e também uma abordagem mais política e menos técnica também, né?